A batalha das 12 casas do santuário está prestes a terminar. Depressa, Cavaleiros da Esperança, salvem Athena, que foi atingida pela flecha dourada. A terceira temporada do remake 3D dos Cavaleiros do Zodíaco está chegando ao seu clímax. A série, que apresenta a continuação da primeira temporada lançada na Netflix, está sendo distribuída exclusivamente pela Crunchyroll desde 2022. Já com a dublagem em português com o novo elenco oficial do Brasil, Juni de Camaleão consegue contar a verdade sobre o grande mestre impostor Paramiro de Escorpião. Uma saga através da ilusão de gêmeos derruba o Cavaleiro de Ouro. Shiryu usa o último dragão, um golpe proibido pelo seu mestre Doku de Libra, para derrotar Shura de Capricórnio. Yoga de Cisne luta contra seu mestre, o Cavaleiro de Ouro de Aquário, na penúltima casa. Uma desafiadora batalha mortal se inicia. Oi amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya, episódio 6, Zero Absoluto. Seiya, Shun e Yoga avistam seu amigo se elevar aos céus, queimando seu cosmo até desaparecer. Eles lamentam o sacrifício de dragão, mas precisam seguir em frente e não há tempo a perder. Já podem ver a próxima casa do Zodíaco. Camus de Aquário, o mestre de Cis, espera por eles. Ao entrar na penúltima casa, sentem o ar congelante do Cavaleiro de Ouro, aquele que congelou Yoga na casa de Libra. O pupilo pede que seus amigos avancem, pois lutará contra seu mestre. Seiya relembra que não pode morrer naquele lugar e avança com Shun. Camus acredita que não há mais o que conversar. O Cavaleiro de Bronze aprendeu com ele tudo o que sabe. Não há palavras para agradecê-lo. Portanto, fará lutando como um verdadeiro cavaleiro. Usará tudo o que aprendeu com Camus para derrotá-lo. Camus aceita e responderá a esses sentimentos na mesma intensidade. Enterrará Yoga para sempre. Começa a batalha. Yoga não consegue golpear o veloz Cavaleiro de Ouro. Camus percebe que ele continua agindo por suas emoções. Para ele, o melhor seria estar adormecido na casa de Libra, mas Aquário admira sua vontade de lutar. Quer que Cisne lhe mostre o ar congelante. Yoga lança Pode Diamante! Porém, Camus facilmente bloqueia o ataque com uma das mãos. O Cavaleiro de Bronze lança novamente seu golpe. Mesmo assim, é inútil contra Camus, pois foi ele quem ensinou essa técnica. Por isso, não surte efeito contra ele. Aquário desfere um golpe para mostrar o verdadeiro ar congelante. Yoga tenta escapar, mas sua perna esquerda é atingida, ficando congelada. Camus o ergue perguntando o que é o Zero Absoluto e golpeia ordenando que responda. As memórias de Yoga revelam o passado. Durante seu treinamento com Camus, explicou o que é o Zero Absoluto: a temperatura de 273,15 graus negativos que congela tudo, cessando o movimento de toda a matéria. Todas as coisas neste mundo, as pedras, as flores e seus corpos são feitos de átomos e se movem de forma caótica sem parar. A temperatura mede a velocidade do movimento dos átomos. Quanto maior o movimento, maior a temperatura. Portanto, para congelar algo, é preciso parar seus átomos, assim como é preciso quebrá-los para destruir. Logo, para dominar a arte da luta com gelo, deve parar o movimento dos átomos e não quebrá-los. Deve usar seu cosmo para interromper o movimento. Camus ataca Yoga congelando sua outra perna. Yoga não é mais capaz de se mover. Camus se lembra que o Zero Absoluto é o ar congelante supremo. Entretanto, nem mesmo Aquário consegue atingir essa temperatura final de congelamento. Nas batalhas entre os cavaleiros que dominam o gelo, vence aquele que se aproximar mais do Zero Absoluto. Yoga sabe que isso é decidido pelo cosmo. Camus eleva seus braços e prepara-se para atacar. Yoga reconhece essa postura. Camus diz que Yoga, não importa o quanto tente, nunca conseguirá gerar um ar congelante como o dele. Execução, Aurora! Cisne é atingido pelo gigantesco poder. Camus pede que ele aceite a derrota e caia diante desse frio até perder a vida. Yoga é derrubado e Camus se afasta. Mas de repente o cosmo de Cisne começa a se elevar. Camus se espanta, pois ele está levantando mesmo depois de receber a execução Aurora. Yoga já aprendeu com ele que o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o cavaleiro. Mesmo que ele não seja capaz de alcançar o Zero Absoluto, criará um ar congelante tão forte quanto o de Camus. Por isso irá derrotá-lo. Voe, Cisne! Turbilhão de gelo! O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Camus contra-ataca, derrubando Yoga uma vez mais. Ele não acredita que mesmo seu golpe mais poderoso seja inútil. Imagina que realmente não é páreo para alguém do nível de seu mestre. Camus vê que finalmente entendeu que seus ataques não surtem efeito contra ele. Mesmo assim, é digno de elogios por sobreviver à execução Aurora. Irá garantir mais uma vez que Yoga descanse no esquife de gelo inquebrável. Ele congela todo o corpo de Cisne no gelo eterno
eterno que nunca irá derreter e muito menos se quebrar. Dessa vez não haverá ninguém para empunhar a espada de Libra para libertá-lo. Finalmente descansará em paz. Muito em breve a morte irá até ele. Em seus pensamentos, Yoga imagina que chegou o momento de ir para o fundo do mar, onde repousa sua querida mãe. Mas Yoga não pode deixar sua vida pagar. Ele não é mais o homem daquela época. A senhorita Saori o perdoou e o aceitou, mesmo depois de tentar tomar a vida dela. A Yorus também confiou o futuro a ele, ainda que seja jovem e imaturo. E o mais importante de tudo, fez uma promessa a seus amigos, aqueles que pode chamar de irmãos. Estão sempre esperando por ele. Nesse instante, Camus fica perplexo. O esquife de gelo começa a se rachar. Yoga eleva seu cosmo. Shiryu o libertou com a espada de Libra. Shun o salvou arriscando sua própria vida. E Seiya o guiou com seu espírito indomável sempre se erguendo. Não importa quantas vezes caia. Camus não pode acreditar que Yoga está tentando quebrar o esquife de gelo por dentro. Cisne não está sozinho. Por seus amigos, por Athena, precisa se levantar. Aquário grita que é inútil, mas Cisne garante que não é mais o mesmo que Camus conheceu. Agora é um cavaleiro que luta para proteger Athena e seus amigos. É Yoga de Cisne. Camus não pode acreditar que quebrou o esquife de gelo, que nem mesmo os cavaleiros de ouro podem destruir. Para quebrá-lo é preciso atingir um ar congelante ainda mais frio que o próprio esquife, ou seja, alcançar o zero absoluto. Camus não pode acreditar que Yoga tenha realizado esse feito, mesmo inconsciente. Suas pernas estavam praticamente perdidas e seu corpo prestes a cair congelado. Quer saber de onde surgiu essa poderosa cosmoenergia? Yoga já lhe disse, mesmo que seu ar congelante não atinja o zero absoluto, irá elevá-lo até que atinja o nível de Camus para derrotá-lo. O Cavaleiro de Ouro pede que ele pare, pois Yoga não aguenta mais lutar. Os dois guerreiros lançam o ar congelante, parando no ar e impressionando Camus. Yoga conseguiu elevar o ar gélido ao mesmo nível de seu mestre. Mesmo assim, não será capaz de derrotar Aquário, pois tudo possui um ponto de congelamento, inclusive as sagradas armaduras. As armaduras de bronze congelam a 150 graus negativos, as armaduras de prata a 200 graus negativos. No entanto, a temperatura para congelar uma armadura de ouro é de 273,15 graus negativos, ou seja, é preciso alcançar o zero absoluto. Portanto, enquanto Camus estiver trajando sua armadura de ouro, Yoga não é capaz de derrotá-lo. Não importa o quão congelante seja seu ar, Camus sente que mesmo Yoga estando inconsciente, continua gerando um ar frio do mesmo nível que o dele. Na mente de Yoga estão as lembranças de seu treinamento. Seu mestre falou que mesmo que o cisne flutue calmamente pelo mar da Sibéria, debaixo d'água ele nada por sua vida. Se Yoga quer ter uma força de cavaleiro, deve suportar um sofrimento que supera a imaginação humana. Camus pede que Yoga acorde. Se continuar assim, o ar frio irá esmagá-lo até virar pó. Cisne se lembra de seus amigos e Athena que sempre o incentivaram e contam com ele. Camus grita preocupado com Yoga. Se continuar assim, ele receberá o ar congelante diretamente. Camus pede que ele abra os olhos. Nesse momento, Yoga desperta e segura o poder com suas mãos. O frio congela sua armadura que se torna poeira. Yoga consegue repelir e devolver o poder contra Camus. A diadema de Aquário voa pelos ares e parte da armadura de ouro foi congelada. Yoga conseguiu alcançar a temperatura do zero absoluto, superando. Mas Camus alerta que mesmo que domine o zero absoluto, o pó de diamante ou o turbilhão de gelo não irão funcionar contra ele. Yoga não possui nenhuma técnica capaz de combatê-lo. A derrota de Cisne é iminente desde o início. Irá enterrá-lo com o golpe mais poderoso de Aquário. Mas Camus se espanta. Yoga está reproduzindo a mesma postura que a dele. Cisne pretende usar a técnica de Camus. O Cavaleiro de Ouro alerta que mesmo que já tenha sobrevivido a ela, não significa que seja capaz de utilizá-la. Camus mostrará a essência de seu poder. Execução Aurora! Os dois cavaleiros lançam a mesma técnica ao mesmo tempo. Sei e Shun sentem um grande abalo no santuário. Um floco de gelo cai na mão de Andrômeda. Camus está impressionado com Yoga, pois estava prestes a ser congelado e mesmo sem os 5 sentidos conseguiu dominar o zero absoluto. Seu cosmo se elevou muito além do cosmo de seu mestre. Finalmente conseguiu despertar o cosmo supremo, o 7º sentido. Camus gostaria que ele usasse esse grande poder em prol daquilo que acredita. Porém, parece que agora não há mais nada que Camus possa fazer. Camus de Aquário pede perdão a Yoga e cai. Yoga chora a morte de seu mestre, que lhe ensinou tudo o que sabe desde a infância. Outra memória de seu treinamento revela o dia que tocou na parede de gelo eterno, subindo até o topo da montanha. Lá observou a aurora boreal. Camus explicou que na mitologia nórdica, dizem que é na aurora boreal que o destino dos vivos e dos mortos
se cruzam. Ela é maravilhosa e transmite emoção. Parece que podem tocá-la mesmo tão longe. Camus contou a Yoga que os Cavaleiros de Gelo devem permanecer isolados, como a Aurora Boreal. Precisam ter força para suportar a solidão e usar isso a seu favor. Somente agora, Yoga entendeu o que seu mestre quis lhe dizer naquele dia. Camus, com seu jeito comedido e forte, estava dizendo que uma vez que a batalha começar, Yoga deve permanecer firme em pé até o fim e se esforçar para manter a mente fria. Derramando lágrimas, Yoga cai diante de seu mestre. Ele jamais se esquecerá do que seu mestre lhe ensinou. Acredita que um dia voltarão para as planícies geladas da Sibéria Oriental. Yoga diz a seu mestre Camus obrigado e adeus. Meus amigos, mais um episódio emocionante com toda a essência clássica que amamos, os Cavaleiros do Zodíaco. Tem sido uma mescla das histórias do mangá canônico com adaptação em anime e várias referências a outras histórias oficiais de Saint Seiya. É definitivamente uma nova versão que busca o melhor que há dos Cavaleiros e sempre mantendo o ar de novidade, com momentos inusitados que surpreendem nós fãs da Rede Manchete. Neste episódio, eu apenas senti a falta de mostrar ou insinuar a existência de Zack. Aquela cena da Aurora Boreal foi a deixa, mas isso não tirou o brilho deste episódio espetacular. Mal posso esperar pela última casa. Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Camus. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.